gente está aqui hoje recebendo a deputada Tabata Amaral, recém-eleita, e a ideia desse encontro partiu do grupo Critique, do grupo de escolas que vocês sabem que a Escola da Vila faz parte, e a ideia é que a gente possa promover ao longo desse ano encontros que vocês possam estar com lideranças jovens que estão no mundo da política e que possam ter um diálogo direto com vocês. Então a ideia hoje é vocês poderem ouvi-la e conversar, dialogar e trazer à tona questões que vocês tenham em relação a temas da democracia, temas do percurso que trouxe a Tabata até esse lugar. Vou passar aqui a palavra para a Suzane. Oi, pessoal. Semana passada a gente teve a palestra sobre sustentabilidade. E essa semana a gente começa com uma palestra relacionada à política e com foco, sem dúvida nenhuma, em democracia. É um bom começo de ano. Começar com dois assuntos tão caros, sustentabilidade e democracia, acho que a gente não poderia começar de melhor forma. Na palestra sobre sustentabilidade, uma das formas que a gente poderia olhar para a problemática é pensar que nossas pequenas ações podem fazer diferença. Quando a gente sabe que na economia, nesse sistema econômico que a gente vive, precisam ser feitas mudanças estruturais para que de fato tenha impacto no meio ambiente. Isso não significa que a gente não tenha que pensar, agir e ser mais sustentáveis. E a mesma questão, eu acho que se coloca quando a gente pensa numa jovem na política. Sem dúvida nenhuma, o latifúndio que cabe à Tabata é enorme. Mas e o que nos cabe como cidadãos, como jovens, como futuros eleitores ou já eleitores? O que cabe, qual é o latifúndio de cada um de nós? Que não é a Tabata só no Congresso que vai fazer a diferença, mas ela também vai fazer a diferença junto com a gente como sociedade civil. Então, essas são as duas temáticas do nosso ano, sustentabilidade e democracia, e espero que a gente possa usufruir desse momento tão especial de conhecer de perto o trabalho e a trajetória da deputada. Muito obrigada. Bom dia. Estão vivos? Presentes? Pessoal, muito obrigada pelo convite, especialmente a direção da escola. Essa é uma coisa que eu faço há bastante tempo, que é ir em escolas, tanto da minha comunidade no extremo sul de São Paulo, quanto o estado afora e até Brasil afora, porque eu acho que é daqui que sai muita inovação. E é daqui que saem muitas coisas reais que a gente não vê tanto na política. Mas é a primeira vez, se eu não me engano, que eu volto a falar com uma turma de ensino médio depois de ser eleita. Então é estranho ser chamada de deputada diante de vocês, mas estou muito feliz com essa conversa. Eu tenho um voo daqui a pouco para Brasília, depois eu vou contar um pouco mais de como que eu estou me organizando, mas eu quero muito aproveitar esse momento, não só para tirar as dúvidas de vocês, compartilhar um pouco do que foi importante para mim nessa trajetória, compartilhar um pouco da minha paixão pela educação, dos desafios que a gente está vivendo, mas aproveitar a oportunidade para ouvir um pouco de vocês. Então vou me policiar ao máximo para não passar do tempo, para que a gente possa conversar. Conversa sincera, com respeito, são as únicas duas regras. Estou super à disposição, mas eu espero que vocês também consigam trazer boas ideias de como que a gente pode continuar esse diálogo nos próximos 4 anos. Beleza? Então bora lá. Me apresentando bem rapidamente, meu nome é Tabata Amaral, eu acabei de fazer 25 anos, o que faz muita diferença, então estou super feliz por ser um pouquinho mais velha. Sou ativista pela educação, trabalho com educação há uns 9 anos, então comecei um pouco mais cedo do que alguns de vocês, mas na idade de alguns, no primeiro ano do ensino médio. Já trabalhei em projetos sociais, em secretarias de educação, como professora, porque a vida fez de mim uma ativista. E eu nunca achei que a educação fosse algo bonitinho ou algo assim, mas sempre tive a certeza de que a mudança passava pela educação. Eu hoje fui eleita deputada federal por São Paulo e acho que é um pouco disso de apresentação inicial. E antes de falar com vocês mais uns detalhes da minha atuação, de como eu cheguei até aqui, eu queria trazer a conversa alguns passos atrás e falar de educação no Brasil.
Talvez alguns de vocês já tenham visto esses dados, mas sempre que eu tenho a oportunidade eu compartilho eles novamente, porque eu acho que a nossa educação, ela sofre de coisas tão básicas que a gente esquece. A gente não deu conta de fazer as coisas principais e que vem primeiro, e a gente acha que está tudo bem. Então eu trouxe 3 dados que não são os mais rebuscados, mas que eu acho que falam de como a educação está realmente no nível muito ruim. E como a gente não fez o feijão com arroz, e agora está tendo que inventar uma educação que nem Coreia do Sul deu conta de pensar ainda. Então, falando 3 dados bem rapidamente, o Brasil ainda é um país em que a grande maioria da população é analfabeta funcional. Tem várias definições, para quem quiser tem um gráfico muito legal que fala dos diferentes níveis, só que é uma população em que talvez as pessoas saibam ler e escrever, saibam ler e falar o que estão lendo, mas elas não entendem de fato se o texto é um pouco mais complexo. E esse dado ele me frustra muito porque ele fala que de cada 10 adultos no Brasil, 7 são analfabetos funcionais. Ou seja, podem ser letrados para as estatísticas nacionais, mas não conseguem entender um pedido de exame mais complexo, um edital de uma vaga de emprego ou até mesmo debater de uma forma escrita. Ou seja, é muito difícil falar de inclusão em um país em que a grande maioria das pessoas não foram plenamente letradas. Esse é o primeiro dado. O segundo, ele fala do número de jovens e crianças de maneira geral que não têm acesso à educação. E para quem gosta de educação, sabe que a maior conquista do Brasil nos últimos anos foi colocar quase todo mundo na sala de aula. Eu cresci ouvindo dos meus pais, principalmente do meu pai, que na época dele, escola pública era coisa de elite. Então, que eu não tinha que reclamar de acordar cedo e ir para a escola. E ele tem razão, na geração do meu pai não era todo mundo que ia para a escola. Na nossa já é quase todo mundo. Mas vale lembrar que ainda há 2 milhões de crianças e adolescentes fora da sala de aula no Brasil. É muita gente, que não está tendo nem a primeira oportunidade. E aí o terceiro dado, ele fala da qualidade dessa nossa educação. E esse terceiro dado, ele mostra que, olha, a geração que veio antes da gente não teve acesso à educação de maneira geral. Tem muita gente que não sabe ler e escrever. Ainda hoje, tem gente que fica fora da sala de aula. E quem está hoje na sala de aula não necessariamente está aprendendo. Tem uma frase que a gente diz muito que é ensino, está na sala, etc., não significa aprendizagem. Ou seja, tem muita gente que sai do ensino médio, de uma escola de ensino médio pública regular, sem saber ler e escrever, sem saber frações. Para ser mais específica, pessoal, a gente, de cada 10 alunos no Brasil, vai ter aí uns 7 que não sabem ler e escrever plenamente tudo o que deveriam quando saem do ensino médio. E de cada 100 alunos no Brasil, depende da avaliação, vai ter aí entre 1 e 10 que aprenderam o que deveriam em matemática. Ou seja, é muita gente sendo excluída. Então é um panorama geral, a ideia não é desanimar vocês, mas é mostrar que a gente tem desafios muito básicos. Uma população inteira que não teve acesso, uma galera que não pode entrar na sala de aula e muita gente que passa 12 anos, mas não aprende quase nada. E aí, no meu ativismo nos últimos anos, foi ficando muito evidente que a educação ela era importante para todo mundo no discurso, mas não na prática. E é disso que eu queria falar. Eu acho que a gente chegou num momento em que todo mundo concorda que a educação no Brasil vai mal. Só que na hora de votar, na hora de debater, na hora de fato agir, essa prioridade vai caindo bem rapidamente. E aqui eu trouxe alguns exemplos, até dos protestos lá de 2013, não sei se alguns de vocês lembram, antes da Copa do Mundo, e a galera ia às ruas com placas, queremos escolas padrão FIFA. Mas a provocação que eu faço é, quais dessas pessoas de fato sabiam a proposta para a alfabetização de seus candidatos? Quais dessas pessoas foram brigar, bater boca, discutir no Facebook a proposta para ensino médio de cada um? Isso é muito raro. E aí, uma última provocação, na minha visão, educação não é prioridade de fato na ponta, porque, de novo, é uma população que nunca teve acesso à educação. Lembra dos 70% de analfabetos funcionais que eu mencionei no começo?
Como que uma galera que nem foi para a escola, ou que foi e não aprendeu nada, vai entender o valor, a importância da educação? Na minha visão, a gente valoriza aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente já teve. O que a gente nunca teve fica um pouco difícil. E aí eu chego para essa conversa. Se não forem vocês, se não for eu, se não for quem teve acesso à educação, a lutar por uma educação de qualidade, não vai ser mais ninguém. Dá para sentir a responsa? Eu sempre falo que não é que a gente é especial, que a nossa geração não sei o que lá. A gente é a primeira geração que, de fato, teve acesso à escola, sem entrar no mérito da qualidade. Muitos aos trancos e barrancos, e cada um sabe a história que o trouxe até aqui. Mas se não for a gente que tem essa consciência da importância da educação e da falta que ela faz a lutar para que a situação mude, dificilmente serão outras pessoas. E aí, pessoal, aqui foi. Nesse meu trabalho, em 2014, a gente fundou o MAPA Educação, que eu imagino que alguns de vocês conheçam. É um movimento de jovens que luta por uma educação de qualidade. E que educação é essa que a gente tanto sonha? Eu vou entrar mais a fundo nesse tema, mas no Brasil, dependendo de onde você nasce, dependendo da cor da sua pele, dependendo do seu gênero, orientação sexual, etc, etc, você vai poder sonhar alguns sonhos e vai poder chegar até alguns lugares. Ou seja, esforço importa muito, mas oportunidade importa do mesmo tanto. Você saber que aquilo é para você importa do mesmo tanto. E nesse movimento, a gente sonha muito com essa educação que seja de muita qualidade e para todos, porque a gente entende que é só dessa maneira que todo mundo no nosso país vai poder ser exatamente tudo aquilo que pode ser, vai poder realizar o seu potencial. E nesse movimento, a gente já fez algumas ações. Uma delas que me enche de orgulho é uma campanha, uma coisa super importante para a gente, que é acabar com a indicação política para diretor escolar. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? De cada 4 cidades no Brasil, em 3 delas, o diretor é escolhido por indicação política. É o prefeito, é o vereador, que geralmente escolhe uma pessoa sem critérios, escolhe um apoiador político. Precisa explicar quão ruim isso é para a educação? A pessoa, a figura mais importante da gestão escolar, que é o diretor, fica lá por 2 anos sem nenhum treinamento, sem nenhuma preparação. Tem vários estudos falando sobre isso, mas como vocês mostraram, não é um tema que é muito debatido no Brasil. O MAPA tem essa como uma das bandeiras. E a gente tem um jovem no interior de Sergipe, o Toninho, que mais ou menos na idade de vocês, 17 anos, foi lá nas eleições e lutou para que o prefeito eleito se comprometesse com o fim da indicação política. E isso foi em Nossa Senhora das Dores, interior de Sergipe. E eu conto essa vitória do MAPA porque se um jovem, inicialmente sozinho, no interior do Nordeste, consegue lutar pelo fim da indicação política para as escolas municipais de sua cidade, imaginem vocês o que a gente, nessa sala aqui, nesse campo, não conseguimos fazer pela educação da nossa cidade e do nosso Brasil. Pois bem, uma das ações do MAPA foi realizar uma pesquisa que a gente chamou de Pesquisa Voz do Jovem, em que a gente conversou com mais de 12 mil jovens através de formulários online, com mais de 20 professores e jovens presencialmente, entendendo qual que era o maior problema da educação na visão desse jovem. E tem uma frase que apareceu nesse relatório, no Manifesto Voz do Jovem, que para mim resume muito do que a gente encontrou. Um jovem que sai hoje de uma escola pública no ensino médio regular, e a gente sabe que nem todo mundo sai, muita gente fica no meio do caminho, ele não necessariamente tem alguma chance no vestibular, e a gente tem todo um tema sobre como funciona o nosso vestibular, ele não tem nenhuma chance na vaga de emprego, ali na entrevista, porque ele não foi preparado para isso, e de maneira geral ele não tem nenhuma chance na vida. É muito comum, e eu vejo isso diariamente, jovens de escola pública que ouvem: isso aí não é para você não, olha de onde você vem, põe um pé no chão e vai lutar por uma coisa que você realmente consegue. Então, para mim, a maior constatação dessa pesquisa, que está online, depois eu posso mandar para vocês com os gráficos e tudo mais, é que hoje a escola pública regular, ela destrói sonhos. Ela não é um lugar que diz que você realmente pode ser tudo o que você quiser se você se esforçar o suficiente.
E a coisa que mais me incomoda, olhando para essa pesquisa, deu uma mexida aqui, mas eu vou contar para vocês. E para o cenário atual, é isso. A nossa escola pública não aprendeu a dar o básico. Não aprendeu a ensinar a ler e escrever, a ensinar frações, a fazer uma entrevista. Dá para entender do que eu estou falando, né? Nesse nível ruim. E a gente olha para um futuro que está muito próximo e a gente vê que não vai dar certo essa história. O mundo está mudando muito rápido, as vagas de emprego estão mudando muito rapidamente, aquilo que é pedido também está mudando. E a nossa escola não preparou nem para a vaga mais tradicional. Eu vou trazer alguns dados para a gente ter um pouco da sensação do que está acontecendo. Tem um estudo feito pela Universidade de Oxford, que eu gosto muito, que vocês podem pesquisar depois também, que fala que até 2030, cerca de 2 bilhões de empregos serão extintos. Quantas pessoas tem no mundo hoje? 7 bi. 2 bi é pouca coisa? 2030, daqui quantos anos? 11. Ou seja, o mundo está mudando muito rapidamente e a gente não está falando sobre isso. E a tendência, se a gente não se preparar, se a gente não mudar a forma da sociedade se organizar, é que a gente cria uma grande massa de pessoas desocupadas. Não são pessoas desempregadas, são pessoas desocupadas que não têm um lugar na forma de organização daquela sociedade. E aí, tem uma coisa que é até bacana para a gente ver, é que a expectativa já para o ano que vem, nos próximos 2 anos, é que 7 milhões de vagas desapareçam e 2 milhões sejam criadas. Ou seja, tem novos empregos sendo criados, mas numa proporção muito menor do que aqueles que estão sendo extintos. Tá muita confusão? Tá dando para entender? Tá dando? Beleza. E aqui eu trouxe um gráfico que eu acho que mostra um pouco dessa mudança, em que ele mostra quais são os empregos que estão saindo da frente e quais são os que estão aumentando a oferta. Dos que estão saindo, a gente tem escritório e administrativo, manufatura e produção, construção e extrativismo, arte, design, esporte, mídia, direito, instalação e manutenção. Presta atenção que eu vou fazer uma pergunta para vocês. E dos que estão entrando, negócios, operações financeiras, gerência, computação, matemática, arquitetura, engenharia, vendas, educação e treinamento. O que as vagas que estão saindo têm em comum que é diferente das que estão entrando? Alguma ideia? As vagas que estão saindo precisam de qualificação. Contrário, não? Mas você pegou a ideia certa, eu entendi. Ele falou muito bem que as vagas que estão entrando precisam de mais qualificação. E tem um segundo fator, que as que estão saindo são mais manuais, são mais mecânicas, mais repetitivas. Ou seja, o que está ficando é aquilo que tem mais humano nos empregos. É a criatividade, é você construir um programa, por exemplo, em Python, etc. É você conseguir trazer uma ideia diferente, é você gerir um negócio, e tudo que é muito repetitivo está saindo. Por quê? Porque as máquinas estão tomando esse lugar e está ficando, por enquanto, o que tem de mais humano na gente. Aí aqui, pessoal, para acelerar um pouco, esse outro estudo feito pela McKinsey, eu posso mandar tudo para vocês, estão as fontes. Ele estima que só no Brasil, até 2020, 15,7 milhões de empregos serão impactados pela venda de robôs. Ou seja, talvez venha um pouco mais devagar para o Brasil, mas isso já começou e está impactando a gente também. E aqui ele mostra que empregos menos qualificados, bem no ponto que você trouxe, está diminuindo a proporção dele e aumentando a proporção dos mais qualificados. Quais são as mensagens que ficam? O mundo está mudando muito rápido. A estimativa é que a geração de vocês, a minha, tenha de 8 a 11 ocupações ao longo da vida. Ou seja, acabou aquela história de ter um emprego único, fixo, que você fica para sempre. A outra estimativa é que metade desse grupo tenha ocupações que não existem hoje. Ou seja, não tem como se preparar para aquelas ocupações especificamente, porque a gente ainda não conhece elas, e que cada vez mais educação vai ser importante. Só que não é aquela educação repetitiva, não é aquela educação de decora o nome da plantinha,
eu era muito ruim em biologia, então eu sempre pego em biologia, de decora o nome de não sei o que lá. É aquela educação de seja criativo, aprenda a trabalhar em grupo, traga novas ideias, as famosas habilidades do século XXI. Dado todo esse cenário, que pode parecer um pouco catastrófico, vocês acham que a gente está preparado para isso? Pois eu tenho certeza que não. De novo, a gente não deu conta de ensinar a ler, escrever e ensinar frações para todo mundo. Será que a gente está pronto para começar a falar de todas as coisas que eu trouxe para vocês? Resolução colaborativa de problemas, pensamento crítico, flexibilidade, adaptabilidade, criatividade, experimentação, aberturas a novas experiências. Só para mostrar o como isso é real, eu trabalhei em uma multinacional na parte de educação que já estava substituindo as provas de biologia, geografia, português, por provas que mediam quão resiliente seria aquele funcionário. Ou seja, está mudando muito rapidamente. E aí eu trago um ponto que me conecta com o fato da gente ter nessa conversa. Eu tentei trazer alguns dados para mostrar que a gente tem que mudar muito rápido. E para não falar só que eu fui pessimista, eu acho que a gente tem uma grande chance aí, porque nem Coreia do Sul, nem Inglaterra sabem como fazer esse tipo de educação ainda. Literalmente, eu participei de uma formação com ex-ministro de educação da Coreia do Sul, que é referência em várias coisas, e ele falou, a gente não sabe como que a gente muda o nosso sistema educacional para dar conta dos próximos empreendedores do futuro. Ou seja, a gente tem uma oportunidade não só de alcançar esses países que estão lá super na nossa frente, mas a gente também tem uma oportunidade de inventar uma coisa que ninguém no mundo inventou ainda, ou seja, a esperança. E aí eu chego num ponto de que, na minha visão, nada disso vai mudar se a política não mudar. Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, e é isso que me levou à política, é que o maior problema da educação não é técnico. Não é que a gente não tem estudos, não é que a gente não tem pessoas boas e capacitadas para fazer aquilo. É que falta vontade política. E é por isso que eu estou aqui e espero que vocês também tenham essa visão da política, porque por muito tempo eu nem quis ouvir falar. E aí, pessoal, contando bem brevemente do meu trabalho até aqui, eu sou parte de um movimento de renovação política que quer colocar mais cidadãos comuns na política, mais mulheres, mais negros, mais periféricos, mais jovens, todo esse mundo de gente que geralmente fica de fora. E na nossa visão, o maior desafio do Brasil, que não é nem de esquerda nem de direita, e a gente pode ter um super debate sobre isso depois, é o combate à desigualdade. O maior desafio do Brasil é criar um país em que todo mundo saia do mesmo ponto de partida, porque aí sim a gente pode ver quem chegou mais longe e não só quem correu mais. E aí, falando bem brevemente sobre um pouco do que me trouxe até aqui, quais foram os desafios, eu venho dessa rua, eu venho da Vila Missionária, um bairro na periferia de São Paulo, Zona Sul, alguém conhece? Represa Billig, Cidade Ademar, pois bem, sou de lá. Sou filha de cobrador de ônibus, sou filha de diarista, tenho muito orgulho de onde eu venho, porque essa é a história das periferias do Brasil. E acho que tocando um pouco na questão de sonhos, porque eu acho que aí está a maior desigualdade, eu cresci sem saber que eu podia fazer faculdade. Meus pais não tinham feito nem ensino médio, então, para a gente, que eu terminasse a faculdade, já era um grande avanço. Eu bordava, trabalhava, ajudava em casa desde pequena, e tive a primeira oportunidade com as Olimpíadas de Matemática, a OBMEP. Vocês participam da OBMEP? Estão animados? Eu sempre pego essa resposta, mas eu continuo tentando na esperança de que ela mude. Pois bem, eu participei da primeira OBMEP lá em 2005, quando ela era bem mais fácil do que hoje. Fui medalhista nas 2 primeiras edições, com a ajuda de uma professora de matemática, que começou a treinar comigo nos finais de semana. Uma professora de matemática de uma escola estadual. Ganhei uma bolsa em uma escola particular tão boa quanto a de vocês, o Etapa. E quando eu cheguei naquela escola, depois de 1h30 de ônibus e metrô para ir, 1h30 para voltar, pela primeira vez me perguntaram o que eu faria na faculdade. E eu falo isso porque não é óbvio, mas uma galera cresce sem essa pergunta. Qual o seu sonho? O que você quer fazer? Faculdade também é para você. E quando me perguntaram, eu não tinha ideia, porque eu nunca tinha me perguntado, eu nunca tinha pensado naquilo. E como eu tinha
A primeira Olimpíada, a primeira competição que eu participei na etapa foi de astronomia. Eu achei muito legal. Não tinha ideia do que fazia um astrônomo, mas eu gostei da prova e falei, vou ser astrônoma. Astrofísica, para estudar a lua, essas coisas, né? Tinha que dar uma resposta, porque você não podia falar que não tinha nenhum sonho. Tardei muito de encontrar meu lugar naquela escola. Por um ano não fiz amigos, senti que eu não pertencia ali e que em algum momento alguém ia descobrir que eu era uma farsa. E talvez alguém aqui se identifique, mas era muito diferente aquele lugar, então era muito fácil achar que tinham errado. Sobrevivi ao primeiro ano, sobrevivi às primeiras reprovações em biologia, cheguei no segundo ano e aí sim comecei a achar que eu também poderia ter sonhos como os meus colegas. Fui para competições internacionais de química, astrofísica, essas coisas que eu gostava. Comecei a sonhar em fazer faculdade nos Estados Unidos, queria ser astrofísica e fui lá. Apliquei para 6 faculdades americanas. Dia 8 de março de 2012, recebi a carta de que tinha sido aceita em Harvard, nos Estados Unidos. E aí, para falar de sonho, na hora que eu li aquele negócio, eu tinha certeza que era trote. Eu tinha certeza que era alguém querendo me enganar, porque para mim, quem vem desse lugar não podia ir para Harvard, não. Eu liguei na faculdade, perguntei se era trote, passei a maior vergonha da minha vida, que não era, e estou compartilhando essa vergonha com vocês, porque é tão difícil para algumas pessoas se verem em alguns lugares, e é por isso que representatividade importa, que a gente duvida quando a gente tem uma oportunidade. E talvez exemplos completamente diferentes, mas eu tenho certeza que em algum momento vocês duvidaram e falaram, não vou nem tentar que esse negócio não é para mim não. Então só pense um pouco sobre isso. Falei, beleza, fui aceita, sem acreditar ainda, e 4 dias depois perdi meu pai para as drogas. E naquele mesmo ano já tinha perdido vizinhos, amigos para o crime e para a violência. E aí de novo a desigualdade bateu na minha porta. E eu falei, tá vendo? Não é para mim. A vida tirou meu pai para me mostrar que eu dei um passo maior do que a perna. Que pessoas como eu não vão para faculdades nos Estados Unidos. Eu disse não para Harvard e outras 5 faculdades e saí da USP, onde eu fazia física. E por vários meses trabalhei para ajudar em casa e falei, não é para mim, eu tinha certeza. E de novo, pessoal, eu estou compartilhando isso não porque eu acho bonita a minha atitude, mas é porque é o que a gente faz todos os dias. É dizer não a oportunidades, é desistir, é não dar o nosso melhor, quando a gente realmente acha que aquilo não é pra gente. E eu só fui para Harvard no semestre seguinte, porque meus professores, e de novo os professores, me mostraram que se eu não fosse, talvez levasse um tempão para mais alguém da minha periferia ter aquela oportunidade. Então, se eu puder dizer uma coisa para vocês na hora que vocês quiserem desistir, que vocês acharem que vocês não dão conta, pensem que, olha, tem uma galera se inspirando em mim. Seja na família, no bairro, os amigos, e se eu não for, eles vão ter certeza que aquilo não é pra gente. Fui, odiei o primeiro ano, demorei um ano certinho para aprender inglês, que eu tinha feito um cursinho para passar nas provas. Lá percebi que quem tinha vivido a desigualdade tão profundamente como eu vivi, tanto de saber que, poxa, a educação pode sim transformar uma vida, mas entender que eu tive uma oportunidade em um país em que quase ninguém tem oportunidades, ao saber que eu estava lá, e meu pai tinha falecido tão jovem, meus amigos também, não porque eu era mais esforçada, mas porque eu tive uma oportunidade que eles nunca tiveram, eu desisti do sonho de ser astrofísica. Eu tenho uma formação secundária ainda, caso alguém queira falar sobre cosmologia, mas eu vou estudar ciência política. E foi aí que eu continuei trabalhando com educação. Voltei em 2016, no começo do ano, fui trabalhar com mapa, com Acredito, continuei o meu trabalho e fui percebendo que o problema estava na política. Que ou eu jogava a toalha e falava, esse negócio não é para mim, não tem como mudar, ou eu tentava mudar a política também. Decidi me candidatar bem em cima da hora das eleições, julho do ano passado, não faz nem um ano, e não era porque eu achava que ia dar certo, mas é porque as pessoas foram me mostrando que eu tinha que perguntar por que não. Porque se eu tentasse justificar por que eu deveria me candidatar, eu ia começar a falar que eu não tinha experiência, que eu era mulher, que tem muito preconceito, que eu venho da missionária, que não era bem assim. E eu fui vendo que quando a gente pergunta por que não, você começa a expor todos os preconceitos que a gente tem. Então o lema da campanha foi esse, não porque uma grande consultoria disse, mas porque foi a pergunta que me motivou. E ao longo da campanha, eu escutava muitas vezes,
mas você é mesmo candidata? E o povo queria que eu comprovasse, que eu mostrasse o aplicativo lá do TSE. E eu comecei a dizer uma coisa que talvez ajude alguns de vocês, principalmente nessas profissões que não existem ainda. Não é muito comum ver pessoas como eu fazendo isso na política. Mas não está escrito que a gente não pode. Então por que eu não tento? Por que eu não posso tentar? E aí quebrava um pouco o gelo da pessoa. Acho que esse é um resumo do que me trouxe até aqui. Estou em Brasília. A posse foi dia 1 de fevereiro, então tive minhas 2 primeiras semanas de mandato. É uma vida cheia de emoções, depois eu posso contar um pouco mais. Estou aprendendo muito. Na minha visão, o maior desafio do nosso Congresso hoje é conseguir ir além da polarização, é conseguir ir além do ódio e falar das matérias de forma técnica, no mérito que elas têm. Para dar um exemplo para vocês, quinta-feira eu fiquei extremamente frustrada, porque eu vi uma sessão inteira acabar sem ter tido uma única votação. E o que estava em votação eram projetos importantes para o ensino superior no Brasil, com cooperações internacionais que não tinham nenhum custo. Era um projeto super simples. E a gente não votou pura e simplesmente porque representantes dos dois lados queriam ocupar o espaço e falar de tudo menos a matéria de educação. Então talvez seja uma visão um pouco polêmica, mas eu acho que se a gente ficar tão dividido e tão paralisado, toda a sessão vai ser o que eu vi quinta-feira. Uma briga sem fim em que não se vota nada. Mas ainda assim é um grande privilégio estar lá. E aí, para encerrar, para abrir para vocês, eu queria muito convidá-los a se engajarem de alguma forma. Nessas 2 semanas, eu me senti sozinha em vários momentos, porque é um mundo. E eu tô lá no meio do vucu-vucu, fazendo pergunta, entendendo, votando, mas você vê que as pessoas ficam muito distantes. Muitas vezes porque elas não têm ideia do que está passando. Eu estou fazendo uma aula todos os dias de regimento parlamentar. E ainda assim está sendo difícil entender. Então eu queria realmente provocar vocês a se engajarem com algum mandato. Não tem que ser o meu, pode ser de um deputado estadual, pode ser de algum governador, o que vocês quiserem. Mas se engajar de alguma forma, seja para colaborar e também para fazer perguntas, questionamentos. Dando exemplos que eu estou usando, que outros parlamentares e políticos também usam, tem hoje aplicativos em que você pode escolher as suas áreas de interesse e dizer como você votaria nas matérias daquela questão, por exemplo, educação e saúde. E aí o parlamentar que você acompanha, eu uso o poder do voto e vou usar o nosso mandato também, para quem quiser anotar. Eu vejo na hora de votar como as pessoas que me acompanham votariam naquela matéria. Eu não tenho que seguir, mas eu acho importante que eu saiba o que as pessoas que me apoiaram pensam sobre aquilo. Aplicativos. Uma segunda coisa, aqui em São Paulo, todo sábado eu vou ter um gabinete itinerante. Eu literalmente estou financiando com o meu dinheiro que virá um trailer e um carro para ir em todas as cidades da capital, todas as cidades do estado, todos os distritos da capital, para levar formação política, para ouvir as pessoas. Participem de iniciativas como essa. E a terceira é a formação política. Eu saí do ensino médio de uma escola muito boa, sem ter ideia do que fazia um vereador, sem ter ideia de quem era responsável pela linha de ônibus. Não façam isso. Provoquem a escola de vocês a trazerem esse tipo de debate. Participem das ações da Escola do Parlamento, da Câmara dos Deputados. Tem um Politize, que é um site suprapartidário maravilhoso para aprender. Mas acho que o resumo da ópera é esse. Se engajem, se engajem, se engajem. Como eu mostrei para vocês, o desafio da educação é gigantesco. Na minha visão, é o maior desafio que a gente tem hoje no Brasil. Mas se não for a gente a se engajar, a correr atrás, pesquisar, fazer alguma coisa, dificilmente será essa massa que nunca teve acesso a nenhum tipo de educação. Então sonhem grande, conquistem coisas grandes, mas voltem para as comunidades de vocês para lutar pela educação. Acho que esse é um pouco do meu pedido. Eu sei que eu estourei um pouquinho do tempo, mas quem quiser se engajar e fazer perguntas depois, estão aqui os meus contatos, os movimentos, e a gente tem um tempinho para perguntas, uns 20 minutos. Então, freestyle, levanta a mão, eu vou tentar levar o microfone. Vamos só fazer algo diferente, talvez vocês virem até aqui, fica muito ruim para falar aqui, que aí todo mundo ouve. Então, quem quiser fazer pergunta pode vir. E obrigada, pessoal. Você fala o seu nome? Meu nome é Chiflene.
Gislene. Gislene, você quer falar ou eu posso perguntar? Eu queria fazer uma pergunta. É referente à base curricular comum, base nacional comum curricular do ensino médio. Eu vou falar no microfone. Aí cada um pode escolher se quer falar direto ou se eu falo depois, tá bom? Eu queria saber, é uma pergunta composta. Eu queria saber qual a sua postura quanto à criação da base nacional comum curricular. Se você acha que ela tira a liberdade dos professores de alguma forma, e se você acha que a interpretação que tem do artigo 210 da Constituição, de que a Constituição prevê uma base curricular comum, é uma interpretação válida. Tá ótimo. Eu posso só... Sim. Muito obrigada. Pessoal, Gislane fez uma pergunta muito importante referente à BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Conhecem? Deveriam, é importante. E acho que a pergunta ela é rica em dois sentidos. Primeiro, faz sentido uma base comum curricular? Segundo, e essa base que a gente tem, é boa ou não é? Resposta crítica, sincera, mas é o que a gente está tendo. Na minha visão, a gente precisa sim de uma base comum curricular. Não que fale de 100% do que a escola tem que dar, mas que dê um indicativo. Por quê? No Brasil, são 5.570 municípios responsáveis pela educação básica, fundamental. E como vocês podem imaginar, a gente tem de tudo na educação. E essa educação é extremamente desigual. Então, na minha visão, se a gente não tem um direcionamento mínimo do que a escola precisa ensinar em cada ano, mas assim, frações, compreensão de texto, etc., etc., a gente corre o risco de um sistema educacional que é tão fragmentado gerar ainda mais desigualdade. Mas na minha visão, essa base tem que dar indícios gerais. 40%, 60% do que a escola ensina. O restante, a gente constrói de acordo com o conhecimento local, de acordo com a vivência, com a experiência. Então, na minha visão, precisamos de uma base, é importante que a gente tenha uma. Agora, obviamente, eu tenho críticas à base que a gente passou. E a principal crítica é que no final dela, quem acompanhou o processo, a gente teve muita interferência política que, na minha visão, não deveria ter. Então, você começou com várias discussões sobre termos, etc., etc., por razões puramente partidárias, que, na minha visão, não deveriam ter um papel na educação. E até falando como deputada federal hoje, eu não acho que a base é uma coisa em que deputados federais podem palpitar. Eu acho que a base é uma coisa técnica, e quem é da educação deveria fazer. Então, quando eu vejo, por exemplo, o debate da base falando sobre ideologia de gênero, eu fico triste. Primeiro porque eu sei que o que falta na escola pública média é carteira, é professor bem formado, é recursos. Esse não é o maior problema que a gente tem no Brasil. Então me preocupa que a gente tenha saído de uma discussão muito séria sobre o que as escolas deveriam ensinar e tenha entrado num debate ideológico que, na minha visão, não ajudou ninguém. Então essa é a minha principal crítica, mas a base foi aprovada, ela vai ser implementada pelos estados nesse ano. E aí eu acho que a gente tem um papel muito importante, principalmente em São Paulo, que é cobrar o governo do estado para que realize audiências, para que ouça as pessoas nessa implementação. Tem uma parte importante do currículo que não foi definido ainda, e se a gente se mobilizar, a gente consegue contribuir para ele. Mas a minha principal crítica é essa. Eu acho que a base, ela ficou uma coisa muito partidária, a discussão no final, que na minha visão não tinha papel para isso. Era para continuar sendo uma discussão técnica com educadores, jovens e sociedade civil. Gislane, respondi? Obrigada. Pessoal, mais perguntas? Se você quiser falar direto daí ou vir para cá, a escolha é de vocês. Eu vou até aí, vamos. Se apresenta. Tá bom. Eu sou o Pedro Brasil e eu queria saber se você acredita na escola sem partido e qual é o seu posicionamento sobre isso. Beleza. Pedro, muito obrigada pela pergunta. Só perguntas polêmicas. Vamos lá. Quem me acompanha sabe que eu sou contra a escola sem partido. Mas eu tento explicar por quê, porque, de novo, ficou estranho. Por quê? A gente está muito dividido no Brasil. Eu acho que quanto mais a gente tiver uma discussão técnica sobre as coisas e menos só dos gritos, é mais rico. Vou apresentar a minha posição. Quem quiser depois discordar e apresentar outras, fica à vontade. Primeira coisa, o escola sem partido é inconstitucional. Ou seja, não faz sentido dada a nossa Constituição. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou dizendo, se for aprovado, a gente vai barrar. Então a gente sabe que ele não vai passar. E aí, na minha visão, isso
esse debate continua sendo trazido e o projeto foi desarquivado dia 1 de fevereiro, porque é importante fazer fumaça. Na minha visão, quando a gente sabe que um projeto é inconstitucional, você só fica trazendo ele de volta para fazer fumaça, para gerar polêmica, para brigar, etc, etc, e para não falar daquilo que mais importa. E aí eu venho no meu segundo ponto. É um projeto inconstitucional. E é um projeto que não resolve os maiores problemas da educação no Brasil. Os maiores problemas são formação e condições de carreira de professor. Os maiores problemas são a alfabetização, como eu mostrei para vocês. É como que a gente não dá conta de criar um ensino médio que instiga o jovem a sonhar. Então, como que eu vou gastar tanta energia para acabar com um problema que de longe não é prioritário na educação? Então, gera confusão, ocupa espaço de pautas mais importantes e, de novo, é inconstitucional. E aí, um último pedaço, eu acho que é justo pais que entendem que há algum tipo de doutrinação na escola, mas essa não é a solução mais inteligente para isso. Primeiro, é impossível você monitorar o que todos os professores dizem, além de ser inconstitucional. Eu vou frisar para todo mundo entender. Mas segundo, será que a melhor maneira de você ampliar o debate não é ter uma aula, por exemplo, em que você discute política, em que você fala de esquerda e direita, em que você fala o que faz um vereador, o que faz um deputado? Então, na minha visão, a melhor solução nunca vai ser proibir o debate. Porque quando você proíbe, é aí que o ser humano fala mesmo. Na minha visão, é ampliar o debate para que você possa falar dos dois lados. Então, foi isso. Obrigada. Mais perguntas? Quem quer discordar também fica à vontade. Me disseram que vocês iam estar cheios de perguntas, então eu estou até estranhando. Onde? Aqui e tinha uma pessoa aqui também. Gente? Tá, tem um lá atrás. Aqui e depois ele. Se apresenta. Eu sou o Diogo. Eu queria perguntar se você acha que a reforma do ensino médio vai ser boa ou não. Diogo. Outra coisa super importante para esse ano. Diogo, sem brincadeira, vai ser boa ou não dependendo da gente. Por quê? Eu mostrei para vocês que o ensino médio está falido. Ele precisava de uma reforma. Mas, de novo, sendo crítica, porque eu acho que é o meu papel. Não tem nenhuma garantia de que essa reforma que foi passada vai aumentar as oportunidades. E aí eu vou dizer qual o problema na minha visão e onde que a gente pode intervir. Hoje, a reforma diz que as escolas devem oferecer 5 caminhos para os alunos, sendo que um deles é o curso técnico. E aí tem lá as áreas de exatas, etc, etc. Só que, em municípios sem recursos, as escolas podem optar apenas por 2 caminhos. Só que 53% dos municípios no Brasil têm apenas uma escola de ensino médio, porque são muito pequenos. Se a gente não faz nada, se a gente não luta pela igualdade, se a gente não luta por mais oportunidades, não há nenhuma garantia de que essas 53% de municípios, não é um problema de São Paulo, é das cidades pequenas e mais pobres, não vão ofertar os caminhos, as trilhas mais simples, mais fáceis. E aí um jovem, ao invés de ter as 5 opções, ele vai ter 2, que não necessariamente conversa com o sonho dele, e ele tem apenas uma opção de escola no município. Então eu tirei esse exemplo para dizer que se a gente não trabalhar, e de novo, participar de audiência, se manifestar, cobrar nas redes sociais, se a gente não fizer nada, não há nenhuma garantia de que as opções vão ser para aumentar as oportunidades para aqueles jovens. E a minha maior preocupação é que... Posso continuar? Mais 10 minutos. E a minha maior preocupação é que a gente acabe implementando a famigerada frase de que ensino superior é para a elite. Quando a gente reduz tanto as oportunidades no ensino médio, você está dizendo que essas pessoas só podem fazer isso. Agora, uma coisa mais acadêmica, mais rebuscada, é para pessoas daquela cidade, é para pessoas daquele bairro. Então, acho que tem como trabalhar, tem como melhorar, mas me preocupa exatamente esse ponto de ofertar oportunidades iguais para todo mundo. Não é o que vai acontecer por inércia. E aí, de novo, vem a nossa movimentação. E essas são as 2 pautas que eu pretendo trabalhar. Aí não como deputada, mas como ativista aqui em São Paulo. Acompanhar a implementação da base e acompanhar a implementação da reforma. Tá bom? Tinha desse lado aqui, não tinha? Vem você também? Vem os 2, dá para fazer. Se apresenta? Meu nome é Marcos,
Eu queria saber como que você planeja criar algum tipo de adesão das bancadas principais, Bala, Boi e Bíblia. Marcos. Oi. Marcos? Sim. Depois você vai me ajudar a pensar. Pode fazer, aí eu respondo as duas juntas pra gente ter mais tempo. Queria perguntar só por que você escolheu o PDP e qual é a área de atuação dele na educação. E qual é o seu nome? André. Marcos e André. O Marcos me perguntou como que eu vou conquistar o apoio das bancadas Boi, Bala e Bíblia para a pauta de educação. Eu não sei, mas a gente vai tentar. Mas para não te deixar sem uma resposta, o que eu estou fazendo por enquanto? Obviamente, a minha visão de educação é muito diferente da visão, acho que a que mais se manifesta em educação é a bancada da Bíblia, a bancada evangélica. Eu tenho visões diferentes, principalmente porque eu não acho que ensino domiciliar ou escolas sem partido sejam projetos prioritários. Eu quero falar de outras coisas, porque eu acho que isso é fumaça. Eu quero falar de financiamento, professores, etc. Dado esse diagnóstico, eu acho que a minha principal maneira de conversa é falar, discordo de tudo isso. Não acho que exista uma ideologia de gênero. Não. Mas eu posso falar de financiamento da educação, que é um pouco do que eu estou fazendo. Eu estou sentando para conversar com vários deputados que vão estar na comissão de educação junto comigo. E eu vou estar na comissão de educação, que para mim foi uma vitória muito importante. Educação e mulheres, que são minhas pautas principais. E eu sento e converso, olha, e tem uma conversa com um deputado evangélico essa semana, da bancada evangélica. E eu vou falar, eu discordo, eu não acho que escola sem... Vou votar contra, não acho que é prioridade, etc, etc. Mas vamos discordar nisso. E eu posso falar do Fundeb, que é um assunto tão técnico, que muitas pessoas não conhecem, mas é de extrema importância. O Fundeb é responsável por 60% do financiamento da educação básica no Brasil. E ele vence agora em 2020. Se a gente não renovar, todo o sistema de educação básica vai colapsar. A gente tem que colocá-lo na Constituição, tem que torná-lo mais redistributivo e tem que fazer dele um incentivo para que a educação melhore Brasil afora. Então, minha postura está sendo essa. Eu discordo, respeito sua posição, mas discordo e vou ser oposição nesse sentido. Agora, posso falar de um outro assunto que não estava no seu radar ainda? Posso falar de formação de professores? Posso falar de alfabetização? Porque esses grupos dos dois lados, eles têm visões para pautas mais polêmicas, mas não tanto para pautas que são mais da educação mesmo, de quem curte. Então, não sei se vai dar certo. Estou conseguindo dialogar com muita gente, porque todo mundo fala, ó, beleza, discordo, mas você me chamou para conversar. E eu não tenho vergonha de conversar com ninguém, porque o voto de cada um importa. Mas eu acho que é nisso. Eu posso falar de uma outra coisa. Agora, se vai dar certo, a gente vai ver assim que meus projetos forem votados. Tá bom? E aí, de novo, pessoal, a mobilização das pessoas importa muito. Eu já tive 2 exemplos nessas primeiras 2 semanas, em que eu ouvi que minha voz não importava, que eu podia fazer o que eu quisesse, que não era bem assim, e mobilizando as pessoas eu consegui mudar as coisas. Então eu acho que essa mobilização também pode mudar a opinião popular sobre um tema e fazer com que ele se torne interessante para alguns deputados, tá bom? E a pergunta do André. Marcos, cadê você? Respondi? Beleza. Pergunta do André. Por que eu escolhi me filiar ao PDT? Eu sempre tomo muito cuidado para não falar de partidos quando eu estou em escolas. É uma escolha minha, porque eu entendo que esse deve ser um espaço de debate suprapartidário, então eu fico à disposição para te responder especificamente, assim que acabar a palestra, você vem para cá, mas de forma geral, todas as minhas escolhas até agora foram voltadas para a educação. Eu busquei qual era o partido com qual eu concordava na educação, qual que eu poderia representar na comissão de educação e fui. Agora, detalhes, prós e contras, a gente conversa num contexto não aberto em respeito a todo mundo, tá bom? Acho que... você e o de azul. Eu devo fazer essas escolhas, mas é porque eu tenho uma promessa de cumprir horário. Então vamos lá. Se apresenta? Eu sou a Sofia e eu queria te perguntar quais são suas expectativas para a forma como o novo governo vai construir projetos de educação e como você pretende se posicionar diante. Tá ótimo. Eu vou tentar responder rapidinho, que eu acho que é melhor. A Sofia perguntou minha visão, o que eu espero do novo governo na pauta de educação. De novo, eu prometi ser sincera e vocês fiquem à vontade para discordar. Eu estou muito preocupada e essa é a pauta que mais me preocupa no novo governo.
E as pessoas acham que me preocupa tanto porque eu sou contra o que eles estão trazendo. Eu sou contra também, quase tudo. Mas o que mais me preocupa é não ver uma proposta de gestão, é não ver uma proposta do que fazer. Me preocupa não ter uma proposta para o Fundeb, é de interesse do governo que o Fundeb seja renovado. Me preocupa não ver uma proposta para encaminhar a reformulação da formação de professores que está parada no MEC. Então, ao não ver pautas prioritárias sendo discutidas, essa é a minha maior preocupação. Até quando a gente vai falar de pautas que viralizam nas redes sociais, mas não vai falar do que importa. Eu fui chamada de um termo não muito elegante por um senador semana passada por ter falado que redes sociais são financiadas. E o que está lá não é sempre um retrato da realidade. E o que viraliza não é sempre o que tem impacto. Então essa é a minha principal crítica. Sair das pautas virais e falar do que realmente importa. O MEC demitiu quase todo mundo que estava lá. Na hora que vier a primeira avaliação, uma prova Brasil, um Enem, eu acho que vai dar caos. Porque não tem um know-how de gestão educacional. Então minha principal crítica é essa. Posso discordar nas pautas ideológicas, mas vamos falar de coisas que têm um impacto um pouco maior. Se apresenta? Eu sou a Lola e eu queria perguntar o que você acha da fala do ministro da Educação, que falou que faculdade não é para todos, e o que você acha que isso pode influenciar no rumo da educação nos próximos 4 anos. E a Alice, ela fez uma pergunta, querendo saber o que você acha das cotas para universidades no geral, com enfoque nas cotas sociais. Tá ótimo. Lola e Alice. Tá. Sobre a pergunta da Lola, sobre a afirmação do ministro que faculdade não era para todo mundo, enfim, para mim é extremamente frustrante, porque eu vim de um lugar em que eu realmente vivi que hoje faculdade não é para todo mundo. Então, acho que ele estava falando de um futuro e o que eu vejo é ele descrevendo um presente, que não me orgulha nem um pouco. De fato, onde você nasce determina muitas vezes se você vai ou não fazer faculdade. Eu acho que isso é assim, de um absurdo, de uma pobreza de espírito muito grande, que a gente se orgulhe de um lugar em que nem todo mundo tem a mesma oportunidade. E eu entendo que faculdade não tem que ser obrigatório para todo mundo. Para algumas pessoas, o sonho, o interesse pode fazer mais sentido com uma formação no ensino médio, com uma formação no técnico. Mas para mim tem que ser faculdade para quem quer e não para quem pode. Faculdade para quem faz sentido, para quem se esforça. Então, não acho que a gente tem que forçar todo mundo a fazer ensino superior. Mas eu sei que a gente está muito longe de viver em um momento em que, se você realmente se esforça, você consegue. Quem passa no nosso vestibular hoje é quem chegou mais longe, não é quem correu mais. Porque numa corrida em que cada um sai de um ponto de partida diferente, se você coloca a régua no ponto de chegada, você vê quem chegou lá. Você não viu quem teve que correr mais, quem teve que cumprir o maior delta. E aí, já conectando com a pergunta da Alice, eu sou a favor de cotas sociais e raciais. E vou explicar por quê. O nosso vestibular, ele é muito injusto. Ele olha um tipo de inteligência em um dia específico e vê quem chegou mais longe. Só que ele não considera quem teve que pegar ônibus, quem trabalhou desde novo, quem cuidou dos irmãos, quem foi para aula com fome. Eu não passei em vários vestibulares no Brasil. Eu não passei na Unicamp nem no ITA, passei na USP. E falo disso porque é verdade, é o que aconteceu. Mas passei nas 6 melhores faculdades americanas, com bolsa completa. Porque na avaliação eu pude falar que por muitos anos eu trabalhei, que foi muito difícil lidar com os vícios do meu pai, não ter dinheiro para ir para a escola. Então, quando eu participei de um vestibular que olhava ao todo, eu passei. E lá eu fui a primeira aluna do curso de governo, que é o curso mais difícil e que tem mais gente na faculdade. Então, me deram uma chance e eu consegui bem. Então, para mim, as cotas fazem sentido quando a gente tem um vestibular que é tão fraco, que é tão simplista. Porque aí, quando você coloca as cotas, você vê que considera um pouco de onde a pessoa saiu. Para mim é importante ter cotas raciais e não só sociais, não só para uma escola pública, porque os estudos mostram que mesmo quem é de escola pública, quem é negro tem um desempenho pior do que quem é branco, mesmo na mesma escola, no mesmo bairro. E aí, para terminar, mesmo assim, eu acho que toda política pública deve ser avaliada. E eu vou ter um gabinete compartilhado, que é assunto para outra hora, mas eu vou ter alguém que vai medir impacto de políticas públicas, que é uma coisa que os gabinetes não têm, que para mim é super importante. E vários estudos estão mostrando que alunos cotistas, que entraram por cotas, têm um desempenho acima da média dos não cotistas.
Ou seja, para mim ele mostra que de fato reduziu um pouco a desigualdade e deu mais chance para quem saiu muito mais atrás. Se o desempenho fosse pior, aí a gente tinha que reavaliar. Mas, se você realmente essa é a minha opinião, para mim tem que mudar o vestibular. Porque a cota ela corrige, é um band-aid. Tem que ver um vestibular que consegue avaliar todo o percurso do aluno, como foi o caso do vestibular americano. E não olha só quem chegou mais longe. Tinha mais uma, e aí a gente vai ter que encerrar, mas eu fico uns minutinhos para quem quiser fazer perguntas. Meu nome é João e eu queria saber a sua opinião sobre movimentos sociais que meio de cursinho, assim, tipo município. Movimentos sociais de municípios? Não, movimentos sociais tipo Emancipa, o cursinho. Entendi. Movimentos sociais que são cursinhos. Beleza. João. Pessoal, o João fez uma pergunta que dá pra gente conversar aqui 1 hora, que é a minha visão sobre movimentos sociais, cursinhos, etc., que emancipam as pessoas. Esse é o nome de um cursinho? Esse eu não conhecia, eu conheço vários, depois eu vou pesquisar. O primeiro projeto que eu ajudei a fundar foi o VOA, que é uma espécie de cursinho em escolas públicas para as Olimpíadas Científicas de Astronomia, Matemática, etc. Então, para mim, esses projetos têm um valor gigantesco. E aqueles de vocês que puderem se engajar ou no ensino médio ou na faculdade para fazer isso, eu fiz os 2 momentos, é de uma riqueza muito grande. Porque a gente pegar um pouco da oportunidade que a gente teve e ao invés de ignorar que a gente teve a oportunidade, um país em que quase ninguém tem ou sentir culpa, a gente vai lá e distribui essa oportunidade. Então, para mim foi extremamente rico, porque quando eu entrei na escola particular, eu tinha muita consciência que quase ninguém estava tendo aquela oportunidade. E isso dói muito, é muito difícil, mas ao participar dos cursinhos eu sentia que, poxa, estou fazendo um pouco da minha parte, enquanto eu não posso chegar em um lugar em que realmente eu consigo mudar essa estrutura. Então é claro que os cursinhos não mudam os problemas estruturais da escola pública, mas eles ajudam a gente a encontrar vários atores nas periferias do mundo a irem lá e transformar o mundo também. Então para mim tem um valor gigantesco. Pessoal, para encerrar, porque eu prometi que eu ia terminar no horário, muito obrigada por terem me recebido, para mim foi uma honra. Obrigada. Mensagem da... Pessoal, muito obrigada mesmo. Como vocês devem imaginar, o que eu vou encontrar hoje, amanhã, quarta, quinta, etc. em Brasília, não é nada desse nível, não tem tanto respeito, não tem tanto diálogo, então para mim realmente energiza muito conversar com vocês. Participem, se não for do meu mandato de outros, gabinete itinerante, aplicativo, redes sociais. Quem não conseguiu fazer uma pergunta, tem uma pergunta mais pessoal, eu vou ficar aqui alguns minutinhos para a gente conversar, ou é só entrar em contato também. Muito obrigada e parabéns à escola pela iniciativa e até a próxima. Eu queria agradecer muitíssimo em nome da Escola da Vila, em nome de todos os professores que estão lá, que você abordou muitos dos aspectos que é o que a gente trabalha todos os dias, tentando fazer com que cada um que está aqui sentado saiba o seu papel social, o seu papel político, para que a gente consiga, se não nós, já adultos, que trabalhamos em escola particular, mas que sim, que vocês consigam gerar maior impacto social, mais justiça social. Esse é o nosso papel, mesmo trabalhando na escola particular. Falo no meu nome, em nome dos professores, em nome da Escola da Vila. Agradecer muitíssimo todos com as cadeiras aos seus lugares. Quem quiser conversar ainda com a Tabata, ela disse que todas as vezes tem sempre alunos que se emocionam, que se tocam com algumas coisas que ela mencionou, e se quisesse se aproximar, tal como a pergunta do André, que ficou sem responder. É um prazer enorme ter você aqui. Obrigada. Muito obrigada.